Paz e graça em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus ao Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Como é algo que todos nós sabemos, nós vivemos dias muito difíceis. Nós temos vivido dias muito dolorosos, dias de muitas perversidades. Nós temos vivido dias em que a maldade do homem cria uma distância muito grande com relação a Deus. O homem, por causa do pecado, ele mata. Por causa do pecado, ele se vende. Por causa do pecado, ele troca a sua vida reta, a sua vida correta, por coisas absurdas. Por causa do pecado, o homem, de uma forma completa, ele sofre. Ele sofre. E todos nós somos conhecedores desses fatos. E muitas vezes isso ocorre dentro do nosso lar, dentro das nossas casas. Muitas vezes nós somos testemunhas de fatos absurdos que acontecem no seio de nossa família por causa do pecado. O pecado tem assolado, o pecado tem matado, o pecado tem destruído, o pecado tem de uma forma ampla, geral e irrestrita afastar o homem de Deus. Lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus, ela vem contundente, mostrando, direcionando que o homem, para ser salvo, ele deveria olhar para aquele que nasceria, que viria, que seria o Salvador de toda a humanidade. Então, nós compreendemos e entendemos que a falta de Deus, a distância de Deus, ela irá levar o homem para o inferno. Infelizmente, essa é a completa verdade sobre o pecado na vida do homem. E eu queria começar com uma pergunta. O que salva o homem? O que vai salvar o homem? E como é uma pergunta retórica, na verdade, eu respondo. É o Evangelho do Senhor Jesus. Única forma do homem ser salvo é através do Evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, o arrependimento, o crer, o se entregar, o ser batizado. É a única forma que pode levar o homem à presença de Deus novamente. Amém? Então, amados, lá em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro, quando ele está exortando a igreja com relação a Jesus, que eles haviam matado o autor da vida, aqueles homens ficam atormentados e atordoados e perguntam: e aí, irmão, o que nós vamos fazer? O que faremos? E Pedro diz: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados e recebam suas vidas do Espírito Santo de Deus. Então essa é a única, como eu falei, a única forma do homem alcançar a salvação. É através do Evangelho do Senhor Jesus. Então o tema da minha mensagem nesta noite é o Evangelho, a salvação do pecador. Porque não tem como sair. Não tem outra direção. E nunca vai ter. Jesus, após a sua ressurreição, após a sua morte, ele ser ressurreto, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a gente percebe que ele tem primeiro um encontro com as mulheres. Ele aparece, as mulheres,
9, do capítulo 28, diz assim: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Versículo 10, então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Então, a partir do versículo 16, eu quero fazer com você essa leitura. Diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-lhes, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos lá. Senhor Deus, louvado Pai para todo sempre seja o teu nome. Nesse momento, ó Deus, em que lemos a tua palavra, nesse momento, ó Deus, em que estamos aqui juntos para te louvar, para te render graças, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Abre, ó Deus, o nosso entendimento para as tuas verdades. Nos ensina, Senhor, a fazermos o certo dentro daquilo que agrada ao Senhor. Pois o teu Evangelho é a única saída para as nossas vidas. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor, através desta palavra, nos edifique e nos ajude a continuarmos caminhando rumo à salvação por intermédio do teu Filho. Pois é no nome dele que eu te agradeço como sempre. Amém. Então, como pregar esse Evangelho? Como falar das coisas de Deus às pessoas? Porque é algo interessante. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Muitas vezes as pessoas não querem saber das coisas de Deus. E olha, irmãos, isso não é só aqueles que estão no mundo, não. Muitas vezes, aqueles que estão dentro da própria igreja não estão nem aí com as coisas de Deus. Então esse Evangelho, ele precisa, de uma certa forma, ser expandido, ser falado, ser ensinado. E isso, vez após vez, nós não podemos, de forma nenhuma, deixarmos de falar desse Evangelho. Deixarmos de pregar essa verdade de Deus às pessoas. Então, como pregar esse Evangelho? Primeiro, tendo convicção de que esse Evangelho salva. Será que você é convicto de que esse Evangelho salvou a sua vida? Será que você tem essa convicção enraizada no seu coração de que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus é o único caminho que te leva para Deus? Porque se nós não tivermos essa convicção, se nós não trilharmos por esse caminho de forma nenhuma, nós alcançaremos Deus. João 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é essa direção. Jesus é esse caminho. E eu preciso ser convicto disso. E nós, como servos de Deus, nós, como aqueles que são ministros de Deus, nós, como aqueles que somos os atalaias do Senhor, aqueles que pregam a verdade de Deus, nós precisamos ter o compromisso, nós precisamos ter o compromisso de cumprir esse dever. As pessoas só vão ser salvas se nós pregarmos, se nós ensinarmos, se nós levarmos esse Evangelho até eles. No Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 e 18, o profeta diz que Deus veio a ele, dizendo, para que ele dissesse ao povo, para que ele ensinasse ao povo, que o povo se desviasse do mal, que o povo se desviasse do pecado. Porque se o povo permanecesse naquele pecado, o povo certamente iria morrer. Mas ele ainda dá uma injeção no profeta. E ele diz: você fale, você
mas o sangue dele, desse povo, eu vou requerer de suas mãos. Então, quem é o profeta? O profeta é aquele que prega essa palavra, é aquele que leva essa palavra. Porque o profeta é aquele que diz ao povo as coisas de Deus. Então nós somos esses atalaias, nós somos esses responsáveis de levar essa verdade, de ensinar essa verdade. Porque se nós não ensinarmos, o povo vai se encarecer por causa do pecado. E como eu disse, muitas vezes dentro de nossas próprias casas, dentro de nossas próprias famílias, isso pode acontecer. O apóstolo Paulo, pregando o Evangelho, ele diz em Romanos capítulo 1, versículo 14, ele diz que sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Nós somos sim, nós somos devedores de pregar esse Evangelho, de ensinar, de tirar as pessoas desse pecado. É bem verdade que a gente não pode evitar, porque até nós mesmos somos pecadores, mas nós podemos ensinar, nós podemos mostrar caminhos que muitos não conhecem, que muitos não sabem. E olha, amados, uma coisa precisa ser dita e nós precisamos compreender. Isso não é apenas para aqueles que são pastores, para aqueles que são líderes, para aqueles que estão à frente de ministério, não, é para toda a igreja. Se você olhar, Jesus está dizendo aqui, versículo 19, ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações. Ele não está dizendo fulano A, fulano B, não, ele está dizendo ide. Aí Marcos 16 diz que todos devem ir, todos devem pregar esse evangelho. Então é responsabilidade nossa, é uma responsabilidade minha e sua. E isso não é privilégio, porque olha o que é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16: se anuncio o evangelho, não tenho com que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. Você foi salvo? Pregue esse evangelho. Pregue esse evangelho. Porque eu sou muito grato, porque um dia me pregaram esse evangelho. Eu tenho meu caminho mudado, porque um dia alguém, pelo amor, pela graça de Deus, me trouxe esse evangelho. Eu sou grato porque alguém teve um amor para comigo. E é isso que nós precisamos fazer como servos de Deus, como atalaias de Deus. Pregar esse evangelho. E sabe, irmãos, uma coisa aqui que não apenas a gente vê que é um dever a ser cumprido, mas também a urgência da obra. Isso é para ontem. Porque a morte, ela não espera, a morte é rápida. E tem tragado a muitos. Eu não sei se vocês sabem, mas pesquisas feitas mostram que a nossa cidade aqui em Maracanaú, ela está no ranking das mais violentas do estado. Pessoas aqui morrem a cada instante, a cada minuto, por causa do pecado. Hoje se perdeu o valor pela vida, as pessoas não estão mais nem aí para a vida de ninguém. O camarada chega lá, matou, acabou. Mas, se as igrejas se unissem, se as igrejas se abraçassem no propósito de pregar esse evangelho, talvez algumas coisas pudessem ser mudadas. Talvez se você pregar o evangelho dentro da sua casa, algo pode ser mudado. Essa precisa ser a nossa perspectiva. Porque a obra tem urgência. Jesus disse lá em Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede, os campos, pois, já branquejam para a ceifa. Então é hora de pregar esse evangelho. É hora de levar esse evangelho. Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento.
pregar esse Evangelho. Nós não podemos, de forma nenhuma, cruzarmos os nossos braços, não. Nós precisamos levar essa palavra de ânimo, de salvação àqueles que sofrem por causa do pecado. Sabe, irmãos, nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de pregar esse Evangelho. Jesus disse em João capítulo 9, versículo 4, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Vai chegar um dia em que nós não vamos ter mais forças para pregar esse Evangelho. Vai chegar um dia em que nós não vamos ter força nem ânimo, nem para comer mais. Porque a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a força, a gente vai perdendo as coisas. Vamos pregar esse Evangelho, vamos nos levantar como um povo salvo de Deus. Vamos levar essa palavra a tantos quantos precisam ouvir. Foi dado um aviso aqui, que nós não devemos, de forma nenhuma, aliás, nós devemos estar aqui mais vezes presentes. Sim, isso é importante. Isso é importante para as quartas-feiras, para que nós aprendamos mais. Porque quanto mais você aprende, mais você é capacitado para falar das coisas de Deus às pessoas que necessitam. Quanto mais você aprende, mais e mais você pode levar as pessoas à salvação. Nós precisamos olhar para esse Evangelho e sabendo que ele é o Evangelho que salva, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Não percamos as oportunidades. Deus nos tem dado oportunidades imensas para pregar esse Evangelho. Seja no trabalho, seja no colégio, seja na sua vizinhança, seja o que for, onde você estiver, fale de Jesus, mostre Jesus. Às vezes a gente diz assim, isso é tão furado, mas eu não sei pregar, mas eu não sei dizer, eu não sei falar nada da palavra de Deus. Isso é enganação do diabo, porque nós sabemos sim. Eu tenho certeza que você sabe dizer algo para alguém assim: Jesus ama você. Eu tenho certeza que você tem condição de dizer para alguém: sai dessa situação, olha, isso aí vai matar você, isso aí não é bom, olha, Jesus pode tirar você daí. Você pode dizer isso, porque quantas e quantas pessoas não estão apenas querendo ouvir uma palavra assim? Quantas pessoas hoje aí nesse momento estão aí à beira da morte tentando escutar apenas uma palavra de alguém? E às vezes nós podemos dizer essa palavra. Não precisa ser um grande pregador do Evangelho, não precisa ser alguém cheio de conhecimento, não precisa ser alguém eloquente, não. Basta você ter amor no coração e crer que esse Evangelho é o que salva a vida das pessoas como salvação. Amém, glória a Deus. Nós precisamos entender isso. Deus nos tem dado a nós muitas oportunidades. E sabe, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja viva de Deus. Ele deu a vida por essa igreja. Ele se entregou por essa igreja. Para que nós, como servos, como filhos, possamos ir semeando e semeando essa palavra, ensinando as pessoas o quanto é necessário elas se aproximarem de Jesus. O pecado é grande, é enorme, mas o nosso Deus é maior do que todas as coisas que nós possamos ver. Glória a Deus. Amém? E nós precisamos ser convictos disso. Então, para pregar esse Evangelho, em segundo lugar, nós precisamos ter uma visão extensa do evangelismo, uma visão larga, uma visão longa. Nós não podemos parar apenas numa coisinha, não. Tem que ir mais longe, mais extenso. Nós não podemos estreitar a nossa visão, nós precisamos alargar o alcance desse Evangelho. E longe, bem longe. Quando eu comecei a colocar esses vídeos das nossas mensagens no YouTube, eu não pensei que o alcance ia ser muito grande. Mas às vezes eu recebo
Eu recebo, as pessoas entram em contato e querem oração e querendo isso e tal. Já aconteceu muitas vezes. E eu fico dizendo, puxa vida, como nós fomos longe. Como fomos longe? Ainda pode ir mais longe. Ainda pode ir mais. E eu espero que um dia isso alcance nações afora. Eu espero que um dia muitas coisas ainda possam acontecer com a expansão dessa palavra que nós pregamos, que nós ensinamos. Deus, o nosso Deus, Ele tem uma visão mundial, uma visão celeste da pregação desse evangelho. E sabe onde nós vemos isso? No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é para todo o mundo. Isso não é apenas para uma localidade qualquer, é para todo mundo, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele acredite. Jesus se ofereceu em sacrifício na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue por todos. Por todos. Mateus 28, versículo 28. Aliás, Mateus 26, versículo 28. Quando está falando na ceia, quando está falando do momento da ceia, Jesus disse, esse é o meu sangue. Ele falando com os discípulos, no momento que ele ora e parte o pão, ele diz, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. É para muitos, é para todos, é uma aliança, o sangue dele derramado no Calvário. Então, é uma visão extensa, é uma visão muito além daquilo que nós possamos imaginar. Mas sabe o que é que muitas vezes nós fazemos? Apesar de ter que ter essa visão, nós não pregamos nem dentro da nossa própria casa. Muitas vezes nós não pregamos para o nosso vizinho ao lado. Muitas vezes nós temos a oportunidade de falar de Jesus e não falamos. E aquilo se vai, e aquilo passou. Todas as pessoas que Deus coloca diante de você, é porque era você que tinha que falar desse evangelho. Não esqueça disso. Às vezes as coisas fogem às nossas mãos, passam escorregando de nossas mãos, e nós não percebemos. Deus quer usar você. Deus quer usar você como instrumento da pregação desse evangelho. Mas você precisa querer. Porque a vontade também é sua. A vontade de Deus é essa. Mas qual é a tua vontade? Será que você realmente crê nesse evangelho a ponto de querer levar esse evangelho às pessoas, a ponto de querer pregar esse evangelho para que haja salvação? Você já se perguntou isso? Será que eu estou fazendo certo? Sabe, irmãos, só nós podemos nos erguer e pregar esse evangelho. Porque nós conhecemos essa verdade que salvou as nossas vidas. Nós conhecemos o plano de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Mas em ser conhecedor e não pregar não adianta. Eu preciso conhecer, mas preciso expandir esse conhecimento para que as pessoas alcancem a salvação em Cristo Jesus. Precisa ser assim. A igreja de Jesus, ela é enviada a pregar esse evangelho a todas as pessoas. Com uma visão larga, com um alcance grande. Jesus disse, em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós seremos suas testemunhas até os confins da terra. Por isso, eu estou dizendo que esse evangelho, a pregação dele, precisa ter uma visão larga, uma visão longa. E nós precisamos entender e compreender isso. Nós temos um projeto, nós temos
um projeto aí que eu sei que nós somos falhos, precisamos mudar, precisamos se mover mais para que ele aconteça. Nós temos um projeto de que se comece uma ideia que chega no mundo. Nós temos orado por isso. Nós temos pedido a Deus que nos ajude para que isso aconteça, para que isso venha de uma certa forma vingar, de que essa semente cresça. Mas nós ainda não fomos lá. Nós ainda não fomos lá para pregar, para ter reuniões com as pessoas. Nós somos tão presos. Mas eu digo para você, sabe por que isso acontece, irmãos? Porque nós temos uma igreja em que muitos de vocês poderiam assumir coisas para que outros pudessem ficar livres para levar esse evangelho. Muitas vezes nós, eu estou falando no sentido igreja geral, muitas vezes nós nos acuamos, não abraçamos a rédea do trabalho. Muitas vezes nós ficamos apáticos e parados e não damos passos para que esse evangelho flua, para que esse evangelho cresça. A culpa é nossa. A culpa é nossa, é minha, sua, de toda a igreja. Não adianta dizer fulano, não, é nossa. Eu preciso dizer, é minha. Preciso. Porque quando nós tomamos e abraçamos e queremos ir, a coisa funciona. O reino de Deus é um lugar de muito trabalho. O reino de Deus é um lugar em que não falta trabalho para ninguém. Você pode muito estar bem agora pensando e dizendo assim, mas eu não tenho nada para fazer aqui, eu não sei. Eu acho que não tem trabalho para todo mundo. Se você se levantar, se você disser, eu quero fazer, há trabalho para todos. Porque os campos abranquejam e é hora da ceifa, diz o Senhor Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Amém. Sabe por que muitas vezes nós ficamos assim? Porque nós sabemos que é verdade. Nós precisamos pregar esse evangelho com visão larga. Mas como pregar esse evangelho em terceiro e último lugar? Pregue esse evangelho com expressão de gratidão. Seja grato por aquilo que Deus fez na sua vida. Seja grato e pregue esse evangelho, porque há muitas pessoas morrendo e indo para o inferno. Então seja grato por você não ter ido para o inferno. Seja grato a Deus por aquilo que Ele fez na tua vida. Então pregue esse evangelho em gratidão a Deus. Precisamos ser assim, irmãos. A nossa vida precisa ser assim. Nós precisamos agradecer a Deus por Ele ter nos dado o seu filho, seu único filho, para morrer lá na cruz, naquele Calvário, para se entregar por um pecado que não era dele, por pagar um preço que não era dele, por assumir o nosso lugar de morte e para vencer a morte por amor a nós. Jesus veio ao mundo, um mundo de pecadores como missionários de Deus, para nos mostrar a direção, para nos mostrar o caminho, para nos dizer o que nós precisamos fazer. E uma coisa interessante aqui no texto é que ele diz assim, que nós somos servos, nós precisamos ensinar as pessoas a guardar tudo que ele tem ordenado. Interessante isso aqui, mas ele não nos deixa só, porque ele diz assim, e eis, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós não estamos só. Nós pregamos esse evangelho, mas Jesus vai conosco, Ele caminha junto conosco. Nós pregamos esse evangelho como gratidão, mas Jesus caminha comigo e com você todos os dias. E deixa eu dizer uma coisa aqui, não se frustre se alguém não escutar. Não se frustre se alguém não quiser nem saber de Jesus. Não se frustre,
palavra, esse amor no coração das pessoas, e deixe Deus fazer a parte dele. Porque não depende de mim, não depende de você. O que depende de nós é pregar esse evangelho. O que depende de nós é levar essa mensagem. O que depende de nós é expandir a palavra de Deus. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus que atua na nossa vida. Ele vai convencer as pessoas. Ele vai confrontá-las com o seu pecado. Isso é que é importante. Porque se dependesse de mim, eu salvaria todo mundo. Não é assim. Depende do coração do homem. Depende. Depende do coração do homem. O homem, ele conhece a verdade. Então ele pode optar por pecar ou por não pecar. Uma palhinha do lado. Ele pode optar por pecar ou não pecar, é uma questão dele. A verdade absoluta é de Deus. Mas se o homem, ele resolve pecar, ele vai morrer. Mas eu preciso dizer para ele, ó camarada, tu tem que sair disso aí, porque tu vai morrer. E se ele se arrepender e voltar, aleluia, glória a Deus, amém. Uma alma foi salva. Mas ele disser, comigo, estou nem aí, não quer nem ouvir o que tu está dizendo, é problema dele, deixa Deus falar. Eu não posso mudar. Camarada, ele sempre é só uma ilustração. Ele pregava o evangelho, então ele encontrou uma pessoa na rua e ele pegou para ele. E ele disse, olha camarada, tu vai morrer se tu não sair desse pecado aí. Se tu continuar nisso aí, tu vai morrer. Aí o camarada não ouviu a voz dele, ele continuou pregando, toda vez que ele encontrava, ele dizia a mesma coisa, toda vez que ele encontrava, ele dizia a mesma coisa. Quando foi um dia, ele encontrou um camarada, arrastou um revólver, colocou na cabeça dele e disse, tu vai se arrepender. Não, eu te preguei tantas vezes. Aí o cara disse, não, pois diga que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí o cara disse, eu aceito. Você não vai mais voltar para o mundo e pecar, não, de forma nenhuma, não vou não. Aí ele foi lá, quer saber de uma coisa? Não vou matar, não, eu vou te matar. Não, eu vou te matar, porque se você voltar, aí não conta mais nada. Se você não matar, você vai voltar, então você vai lutar agora daqui. A nossa vontade é essa. Mas não é assim que funciona. Funciona é você pregar o Evangelho e deixar o Espírito Santo de Deus fazer com que essa semente brote no coração das pessoas. Amém. Porque não é pela nossa vontade, é pela vontade de Deus. Jesus é a rocha dessa igreja, é a base fundamental. Então Ele é quem comanda, Ele é quem direciona, Ele é quem dá as ordens e nós precisamos obedecer. Nós precisamos fazer isso. Mateus capítulo 10, versículo 8. De graça dai, de graça recebestes. É assim? De graça recebestes, de graça dai. Então Jesus está dizendo para nós, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E quando Jesus diz isso, Ele está dizendo que toda a autoridade está sobre Ele e mais em mim. Portanto, se alguém há de convencer, é Ele, através do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode convencer. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Então nós precisamos levar essa palavra, pregar esse evangelho e batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus nos diz aqui. E ensiná-las o caminho da verdade. Porque por mais que muitos não ouçam, por mais que muitos não compreendam, mas alguém vai ouvir, alguém vai se converter. Eu não pensei que um dia eu estaria pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Muitos dos meus amigos não imaginavam que eu um dia estivesse pregando o Evangelho de Jesus. Mas Deus torceu a crente. Deus mudou. Deus muda. Deus fez. O Evangelho foi pregado. O Espírito Santo do Senhor agiu. E para a honra e glória de Deus, eu prego esse Evangelho. Que nós possamos, irmãos, olhar para as pessoas
amá-las, se preocupar com elas, porque as pessoas precisam ouvir Jesus, mas elas só irão ouvir Jesus se nós nos levantarmos, se nós pregarmos, se nós tivermos a ação de falarmos desse Evangelho todos os dias de nossas vidas. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Que nós possamos, acima de todas as coisas, nos lembrar de quem nós somos na pregação desse Evangelho. E se nós somos convictos de que esse Evangelho salva, de que eu alcancei a salvação através desse Evangelho, eu vou pregar esse Evangelho. Você quer que um parente seu seja salvo? Amém. Tem alguém na sua casa para ser salvo? Então tem pouca gente, né? Vamos perguntar de novo. Tem alguém na sua casa para ser salvo? Amém. Então pregue esse Evangelho, porque pela graça de Deus, essa pessoa vai ser salva. Porque somente Jesus, através do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, pode livrar o pecador da morte eterna. Louvado para todos sempre seja o nome do Senhor.